Olá, povinho do terceiro ano. Vim retomar com os que já eram meus alunos no começo do ano algumas questões sobre o Enem, né? Algumas questões mais estruturais sobre o Enem, como é que ele funciona em língua estrangeira. E para quem não tinha sido meu aluno esse ano ainda, no terceiro ano, né? Trago novidades. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de língua estrangeira dentro da prova do Enem, tá? E aí, quando a gente começa a falar em Enem, a primeira coisa que vocês, né, vem na mente de vocês é: ah, lá vem mais um professor falando em Enem, eu não aguento mais ouvir falar em Enem. Povinho, eu sei que não são todos que vão, né, fazer a prova, mas ela é uma prova super importante. Então, por mais que às vezes pareça chato ficar batendo na mesma temática o tempo inteiro, é necessário. E aí, como a gente ficou um tempinho afastado das aulas específicas de espanhol, aí agora a gente volta com todo o gás para retomar essas questões relativas ao Enem, né? Porque, querendo ou não, é o assunto mais importante do terceiro ano do ensino médio. E para aqueles que não forem fazer o Enem, essas atividades de interpretação de texto, de verificar como é que funcionam essas questões de concurso de modo geral, elas ajudam os outros que não vão fazer Enem a ter uma noção um pouquinho mais clara e a ter até umas manhas, umas dicas para fazer currículo, para fazer entrevista de emprego ou para fazer alguns outros tipos de concurso, tá? Então, informação nunca é demais. Tudo que vocês virem sobre linguagens, de modo geral, vocês podem acabar utilizando em outros contextos depois, tá? Depois dessa, né, primeira introdução sobre por que Enem, para que serve Enem, vem a questão de que, ok, nós estamos no meio de uma pandemia, o MEC determinou, né, lá junto com o INEP, que a prova vai ser em janeiro e fevereiro, mas nós estamos no meio de uma pandemia. Eu acredito que enquanto não tiver uma grande quantidade da população vacinada, não tem como sair o Enem a prova impressa, porque isso demanda muita gente e a gente tem pouca disponibilidade, né, de escolas e de universidades com uma infraestrutura decente para colocar as pessoas lá dentro para fazer uma prova, né, manuscrita. Então eu acredito que essa data possa ser modificada. A gente vai trabalhar como se ela fosse de fato a data oficial, né? Final de janeiro para quem vai fazer a prova impressa e início de fevereiro para quem vai fazer a prova digital, mas eu acredito que exista a possibilidade de troca dessas datas ainda. Tudo depende muito da vacina. O que é esse troço, então, esse tal desse Enem digital, que foi uma novidade que surgiu este ano, tá? O Enem digital, ele vai ser uma prova do Enem extra, ou seja, é uma prova 2 do Enem, digamos assim, né? Que vai ser feita por meio do uso de computadores. Então, o governo vai instalar computadores em 101 cidades, eu acho, de todos os estados. Antes eles tinham pensado só nas capitais, mas aí seria um pouco seletivo, então eles acabaram abrangendo um pouco mais, tá? Em 101 cidades de todo o Brasil vão ser selecionados os lugares, né, adequados e lá o governo vai instalar computadores. Esses computadores, eles não vão ter acesso à internet e esses computadores, eles não vão abrir nada além do que a prova do Enem, tá? Então, em vez da prova ser impressa, entregue para cada um, matando árvores, né? Queimando florestas, vai ser digital. A única diferença é que a prova de redação ela vai ser manuscrita, então as pessoas vão ter que escrever à mão e não vão poder digitar, né? Porque a digitação facilita bastante, tanto no processo de rascunho quanto no copiar e colar e mover as coisas do lugar. Então a redação vai continuar sendo escrita à mão. O que vai acontecer? Vão existir duas provas do Enem, duas provas diferentes, só que essas provas elas têm que ser niveladas para que elas fiquem, né, parelhas e quem fizer o digital, por exemplo, não tenha vantagem com relação a quem fez o impresso ou ao contrário. Vão ser provas com nível de dificuldade igual, com questões parelhas e com redação também parelha, para que, né, as pessoas tenham o mesmo tipo de possibilidade de acesso ao ensino superior.
tá? Então, para quem não estava sabendo ou para quem esqueceu, para quem, né, nem estava lembrando, o Enem, então, ele vai ter 4 datas, digamos assim. 2 datas para o Enem impresso, né, que é no dia 17 de janeiro e no dia 24 de janeiro, aí as provas separadas, né, linguagens e redação num dia, o resto no outro. E aí o Enem digital ele vai ser um pouquinho depois, ele vai ser no dia 31 de janeiro e no dia 7 de fevereiro. Tá? Lembrando que essas datas podem sofrer modificação. Então, seguindo aqui, vamos para a parte mais prática relativa à análise do que pode vir para vocês nas questões do Enem, né? Como é que eu vou me preparar para o Enem? Eu peguei uma dissertação de mestrado de uma conhecida da UFSM. Elas fizeram, né, todo um trabalho de análise, de pesquisa sobre o Enem, só que elas fizeram sobre a língua inglesa. Eu até cheguei a compartilhar esse material com os professores de inglês que eu conhecia. Aí depois eu fui dar uma olhada no material e aí eu vi que ele poderia ser completamente aplicado para o espanhol, porque as questões elas têm que manter um padrão, porque a pessoa que escolheu o espanhol ela não pode sair em vantagem com relação à pessoa que escolheu a língua inglesa. Então, as provas, por mais que sejam línguas diferentes, textos diferentes, questões diferentes, elas têm que seguir o mesmo padrão para fazer com que um candidato não tenha, né, mais vantagem que o outro. Então, essas meninas lá das letras da UFSM, elas fizeram uma pesquisa, eu coloquei aqui o título da dissertação e lá no final tem as referências, né, caso alguém queira acessar o material completo. A Amanda fez uma dissertação que o título é Análise Crítica de Gênero do Enem de Língua Inglesa. E aí, a partir da pesquisa delas, elas fizeram um guia prático para a gente poder ir bem nas questões de língua inglesa do Enem. E aí, a gente vai adaptar isso para o espanhol, porque é completamente adaptável. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise do que elas colocaram no guia. Então, só para vocês terem uma noção o que as meninas fizeram, tá? A pesquisa delas foi realizada lá na UFSM, então, no curso de Letras em Inglês. O corpus que elas utilizaram para análise, corpus é o que elas pesquisaram, tá? Elas pesquisaram 40 questões do Enem de diferentes anos entre o ano de 2010 e o ano de 2017, ou seja, elas não analisaram todas as questões, mas elas analisaram algumas, a maioria, né, dessas questões. Então, o objetivo delas com essa pesquisa é dar uma orientação para vocês, que são quem vai fazer, né, o Enem esse ano, no ano que vem, quando der para fazer o Enem, para vocês se prepararem para esse teste, para vocês terem já uma noção e chegarem com o gás todo para fazer uma prova bem feita. Tá? Então, partiu fazer uma análise, né, do que elas colocam lá no guia. Eu vou pegar só o guia, né, não vou trabalhar a dissertação toda com vocês, que uma dissertação tem 200 páginas, queridos. Então, a gente vai trabalhar só com o guia, que foi o resultado dessa dissertação. Então, esse guia delas é voltado para a língua inglesa, mas como eu falei, a gente pode adaptar para o espanhol perfeitamente. Então, nesse guia, elas colocaram 6 perguntas-chave sobre as questões de inglês, 6 respostas para essas perguntas, e no final do guia, elas colocaram 6 questões modelo. Então, elas pegaram questões do Enem de inglês e colocaram ao final do guia. A gente vai ficar focado nesta aula nas 6 perguntas e nas 6 respostas, que são o que é comum pra gente, né, tanto do inglês quanto do espanhol. E aí depois, nas próximas aulas, eu seleciono algumas questões pra gente ir fazendo a análise de como os critérios e perguntas que elas estabeleceram vão se encaixando pra gente entender e saber fazer essas questões, tá? Então, daquelas perguntas que elas fizeram, a primeira pergunta é a seguinte: quantas questões de língua estrangeira cada edição do Enem apresenta? Tá? Lembrando, pessoal, que para quem ainda não sabe, eu acredito que a maioria já saiba, mas o Enem, por mais que eu tenha me inscrito para fazer a prova de espanhol, quando eu recebo a minha prova, ela tem as questões de inglês e tem as questões de espanhol. Eu tenho que me ligar e fazer as questões específicas da língua que eu escolhi. Teve gente que na hora não lembrava qual era a língua que tinha feito a inscrição,
respondeu as questões erradas, da língua errada, marcou o gabarito todo errado, porque o gabarito do espanhol e do inglês é diferente, tá? Então vocês têm que prestar atenção. Na hora que vocês fizeram a inscrição, vocês selecionaram uma língua estrangeira, então vocês têm que lembrar que língua estrangeira foi essa na hora de vocês responderem as questões no dia da prova, tá? Língua estrangeira são sempre 5 questões, tá? Cada uma dessas questões tem um texto base e aí tem um problema para ser resolvido, que no caso é a questão para vocês marcarem qual é a resposta correta. Se cada questão tem um texto base, significa que eu tenho 5 textos em língua estrangeira para eu ler e para eu responder questões sobre eles. Então a prova de língua estrangeira ela é um pouquinho grande, digamos assim, apesar de ser poucas questões, ela acaba ficando um pouquinho grande porque tem sempre um texto para cada questão, então são 5 textos. Nessas questões, vocês têm que identificar uma resposta correta em cada uma dessas 5 questões, e essa resposta correta é aquilo que a gente chama, né, de gabarito. Quando eu escolho um gabarito, eu automaticamente excluo 4 outras alternativas, que são as respostas incorretas, que a gente chama, né, nas letras de distratores, que são as questões que são feitas para distrair a nossa atenção e fazer com que a gente marque a errada, tá? Pergunta número 2 que elas responderam no guia. Qual é a estrutura dessas questões da língua estrangeira? Então, como eu já disse para vocês, são 5 textos, um texto para cada questão, né? Porque são 5 questões. E aí, cada uma dessas questões é dividida em 3 etapas, tá? Primeiro, aparece o texto em língua estrangeira, então quem escolheu espanhol, o texto vai estar em espanhol, quem escolheu em inglês, o texto vai estar em inglês. Abaixo do texto tem o enunciado da questão, ou seja, explica para vocês qual é que é a pergunta que vocês têm que resolver ali naquela questão. Esse enunciado, ele tá sempre em língua portuguesa, graças a Deus. E aí vocês têm abaixo do enunciado, né, que é a questão, que é a pergunta, as 5 alternativas de resposta, sempre em língua portuguesa, a não ser que eles tenham tirado algum trecho do texto, mas isso é muito difícil. Normalmente elas são em língua portuguesa, tá? Seguindo então nessa questão número 2 que elas colocaram, que é com relação às estruturas dessas questões, os enunciados, né, que é o título da pergunta, eles vão fornecer informações contextuais sobre o texto que está antes delas. Então, ou elas vão falar quem é o autor do texto, ou elas vão mencionar quem é o público-alvo desse texto, né? Quem é o leitor, para quem que ele foi direcionado, ou sobre o local de publicação. Também pode existir nesses enunciados, né, que vão abrir qual é que é a questão que vocês têm que responder, uma demanda por informação, ou seja, uma situação problema, que é aquilo que vocês devem responder marcando a resposta correta. A terceira pergunta que elas fazem no guia e respondem é como são esses textos das questões em língua estrangeira. Esses textos, eles são textos autênticos. O que é um texto autêntico? É um texto que ele foi escrito para nativos de língua estrangeira lerem. Então, não é um texto para quem está aprendendo espanhol ou inglês como língua estrangeira. É um texto para uma pessoa que nasceu num país que fala espanhol ou que nasceu num país que fala inglês ler. Então, é um texto que exige bastante conhecimento de vocabulário e bastante conhecimento de estruturas linguísticas, tá? É um texto para falante nativo. Os textos, eles giram em torno de esferas, né? 5 esferas diferentes. Uma esfera é a jornalística, ou seja, são textos sobre informações, sobre notícias. Podem ser textos de esfera literária, e aí vão aparecer trechos de obras, né, de romances, de poemas. Podem ser textos de esfera pedagógica, ou seja, que ensinam alguma coisa, que falam sobre o ensino. Publicitária, se eles estão querendo vender algum produto, então eles colocam uma propaganda para a gente fazer a análise e responder a questão, ou alguma questão turística. Em espanhol aparecem muitas questões com relação a algum ponto turístico de algum país, então eles vão contar a história do ponto turístico, vão contar em qual época do ano o ponto é mais visitado, quais são as atrações principais, tá? Então, esses
Essas são as temáticas gerais que mais aparecem, né? As esferas de onde eles tiram esses textos. Esses textos, a gente vai destacar então que aparece muito notícia, né, de jornal ou de revista, algum tipo de notícia, anúncios de publicidade, né, que são aqueles anúncios de venda de produtos que eu já disse para vocês. Letras de música também podem aparecer, tirinhas cômicas, que são as histórias em quadrinhos, ou as charges, né, que são aquelas histórias em quadrinhos que tem um quadrinho só, que são mais críticas, né, que aparecem bastante, principalmente a Mafalda em espanhol aparece um horror. E os poemas. Ano passado, se eu não me engano, caíram 2 poemas, se eu não me engano, para fazer as respostas, né, para analisar, para responder. Ainda nessa questão da estruturação desses textos, eles vão ser, na realidade, a maior parte da questão de espanhol é o texto em si. Eles vão ocupar, no máximo, meia coluna. Não sei se vocês já viram a prova do Enem. Ela é numa folha de ofício normal, ela é dividida no meio, e aí as questões são dispostas em 2 colunas. Nessa coluna 1, por exemplo, o texto em espanhol ele ocupa mais ou menos meia página. Então, dependendo, às vezes esse texto pode ser maiorzinho ou menorzinho, mas meia página é o padrão, tá? Questão número 4 que as gurias colocaram no guia. Como é que são os enunciados dessas questões? Enunciado, gente, é a questão. É aquilo que diz assim, procure no texto qual é o objetivo do texto. A expressão tal quer dizer o quê? Marque a alternativa correta. Então, quando eu digo enunciado, é a questão em si, é a pergunta em si que eu tenho que responder marcando a alternativa correta, tá? Então, esses enunciados, eles se estruturam, né? Eles são formados, primeiro, de uma contextualização, que eu já disse para vocês, que vão falar do autor, vão falar do assunto, né? Que é o tema, vão falar do público, do contexto de publicação, ou seja, alguma informação sobre o lugar onde aquele texto foi publicado, qual parte do texto deve ser lida de forma mais detalhada. Então, muitas vezes, nesses enunciados das questões, eles dizem, no parágrafo 2, apareceu tal coisa. De acordo com o parágrafo 2, qual seria a resposta correta para X? E aí a gente foca só no parágrafo 2, tá? Então, a gente obedece o que o enunciado mandar. Depois que o enunciado faz essa contextualização, ele apresenta a questão de fato, que é aquilo que eu devo, né, olhar as alternativas para ver o que completa aquele enunciado, para ver o que é a resposta completa, né? Ponto número 5 do guia. O que a gente precisa fazer para responder essas questões de língua estrangeira? Apesar de as questões do Enem elas estarem elaboradas texto, enunciado, alternativas de resposta, o ideal é que eu sempre olhe primeiro para o enunciado da questão, quando eu estou falando de questões de linguagens. E aí eu não estou falando nem só de português, de espanhol e inglês. Eu estou falando de português, eu estou falando de educação física, eu estou falando de arte, eu estou falando de literatura. Então, todas as disciplinas de linguagens, eu perco menos tempo se eu primeiro ler a questão, aí depois eu dar uma olhada nas alternativas, para depois que eu fizer isso, eu ir ler o texto. Porque quando eu leio o enunciado primeiro, eu leio o texto focado. Eu não sei se vocês já fizeram uma tentativa de resolver questões do Enem, mas se vocês primeiro lerem o texto e depois o enunciado, existe uma grande tendência de vocês terem que voltar no texto para procurar onde é que o enunciado da questão se encaixa. Então, vocês vão ler 2 vezes se vocês começarem pelo texto. Se vocês começarem pela questão, vocês vão ler o texto uma vez e vão economizar tempo. As questões do Enem são muitas e elas são bem grandes, né? Algumas exigem mais raciocínio, mais tempo, né, de dedicação. Então, quanto mais tempo a gente economizar, melhor. Então, foco primeiro, leio a questão, depois eu olho mais ou menos as alternativas e aí eu leio o texto focado, tá?
E aí a última questão que as meninas colocam no guia é o que eu preciso saber da língua estrangeira para poder responder essas questões de língua estrangeira. Então, as questões de língua estrangeira, sejam elas de inglês ou de espanhol, o foco delas é interpretação de texto, tá? Então, eu vou ter que identificar algum tipo de informação sobre o conteúdo do texto. Então, às vezes aparece, né, nas questões para a gente marcar uma paráfrase que melhor define o texto. O que é uma paráfrase? É um jeito diferente de escrever a mesma coisa que foi dita no texto. Tá? Então, se, por exemplo, o autor tem uma opinião X sobre determinado assunto, se eu tenho uma questão que me exige uma paráfrase, né, me exige um entendimento do texto, eu vou ter a mesma opinião do autor na questão correta, só que escrita com outras palavras. Isso é a paráfrase. É escrever a mesma coisa, só que de um jeitinho diferente. Eu também vou ter que, nessa parte, né, toda da interpretação de texto, conseguir identificar o objetivo do texto base. E aí, para eu conseguir identificar o objetivo, eu tenho que ter alguma noção sobre gênero textual. Gênero textual é um conteúdo específico de língua portuguesa, mas a gente pode dar uma passada depois em espanhol, de forma assim, focando para os tipos de texto, né, que são os mais recorrentes na prova, a gente pode dar uma passada nisso daí. Tá? Então, a gente precisa focar no objetivo, o que o texto está propondo. Identificar o assunto do texto, ou seja, o assunto é o tema, é do que o texto está falando, qual é que é a temática principal do texto. E aí, dentro dessa interpretação de texto, eu vou ter uma incidência menor, ou seja, acontece menos vezes de cair coisas desse tipo que eu vou citar agora, mas existe a possibilidade de cair, tá? Então, a interpretação de texto, sempre, todas as questões têm interpretação de texto. E às vezes, dentro dessa interpretação de texto, eu vou ter alguma questão que me peça para identificar relações intertextuais, ou seja, relações entre textos. Uma relação entre o texto, né, que foi escrito e colocado lá nas questões do Enem, e algum outro texto, ou que foi citado dentro daquele textão base, ou algum texto que foi mencionado no enunciado da questão, ou algum texto que foi inserido nas alternativas. Então, por exemplo, eu posso ter dois textos diferentes que falam sobre o mesmo assunto. Então, a gente tem que chegar ao consenso de qual é o assunto que o texto A fala e que o texto B fala, que é a mesma coisa. Isso é uma relação intertextual, tá? Indicar o significado ou a função de alguma expressão textual. Então, às vezes, eles retiram uma palavra ou um conjunto de palavras dos textos e eles pedem para vocês identificarem qual é o sentido dessa palavra. Existem questões que pedem qual é o sentido recorrente, né, do dia a dia dessa palavra, e existem textos em que se pede qual é o sentido que aquela palavra adquiriu no texto, né? Porque quando a gente fala de linguagem, de línguas, como vocês sabem, manga é uma palavra, mas ela, dependendo do contexto onde ela é usada, ela pode ter 1.500 significados. Manga pode ser a manga da roupa, manga pode ser a abreviação de mangueira, manga pode ser uma quantidade excessiva de chuva, né? Uma manga de chuva, e ainda pode ser a fruta. Então, a mesma palavra, ela pode adquirir sentidos diferentes no texto. E aí, quando eu tô falando, por exemplo, de textos de literatura, de poemas, aí a gente perde a noção do limite do sentido. Uma palavra, ela pode adquirir o sentido que o autor desejar. E aí eu preciso entender todo o texto para eu saber qual é o sentido que aquela palavra está adquirindo, tá? Então, eu, no meu ponto de vista, quando tem poemas, são as questões mais difíceis, porque elas lidam com um significado, com um sentido que não é exatamente o que está posto no texto. E aí ela exige um conhecimento e uma maturidade mental maior da gente. Também existem questões em que vocês têm que identificar qual é que é a melhor tradução da palavra ou da expressão em língua estrangeira para o português. Essa de tradução é uma das que menos cai, mas, né, a gente não pode dizer que não cai porque elas já caíram, né?
E aí, basicamente, para fazer um resumão, o que vocês têm que focar? Interpretação de texto. Então, eu tenho que ler e entender. Se eu li e não entendi, eu me lasquei, eu vou ter que voltar e ler de novo, ou partir para a próxima questão, tá? Se eu empaquei, passo para a próxima e depois eu volto. Só que interpretação de texto, ela combina dois aspectos, tá? Então, para eu poder interpretar um texto bem, de forma adequada, de forma completa, eu tenho que conhecer aquela parte de gêneros, né, que eu disse para vocês. O que é o gênero? Eu olho para um texto e eu digo, isso é uma notícia, isso é um e-mail, isso é uma capa de revista, isto é uma Bíblia, isso é um versículo da Bíblia. Como é que eu identifico esses textos? Como é que eu sei que eles são diferentes? Então, isso são os gêneros textuais, tá? Dentro dos gêneros textuais, eu ainda vou ter as tipologias textuais, que são os tipos de textos que aparecem dentro dos textos, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma notícia, e aí a gente tem um exemplo bem forte ultimamente, que, por exemplo, se a gente vai olhar o Jornal Nacional, tá? No Jornal Nacional, os apresentadores, né, os âncoras, eles dão as notícias. A notícia é um gênero textual. Em si, a notícia é informar as pessoas sobre coisas que estão ocorrendo. Só que, dentro da notícia, os apresentadores, eles acabam colocando ponto de vista. Quando eu coloco ponto de vista, eu estou fazendo uma argumentação, tá? Então, um gênero textual, que é a notícia, que tem uma característica expositiva e descritiva, acaba ganhando, né, um outro aspecto, que é o aspecto argumentativo. Então, essas características que podem aparecer dentro dos gêneros textuais são as tipologias. Isso parece assim grego, mas auxilia a gente a interpretar um texto. Uma notícia, eu sei que o objetivo dela é informar. Um romance, eu sei que o objetivo dele é entreter. Um poema pode ser entretenimento ou pode ser causar alguma sensação na pessoa que está lendo, tá? Então, reconhecer os gêneros, reconhecer as tipologias, ajuda a gente a entender o objetivo do texto e facilita muito na hora de responder questão, se a gente consegue identificar, porque daí é papum, respondeu a questão. Outro domínio que a gente tem que ter dentro da interpretação de texto é o domínio específico da língua que a gente escolheu, tá? Ou do inglês ou do espanhol. E eu tenho que saber gramática, alguma coisa. Eu tenho que conhecer vocabulário diferente. Vocabulário são as palavras da língua, tá? E eu tenho que conhecer algumas expressões dentro da língua, tá? Para eu poder entender o assunto. Conhecer gramática, vocabulário e expressões me ajuda a entender o assunto. Conhecer gênero, tipologia me ajuda a entender o objetivo. Com essas duas informações, eu mato 90% das questões do Enem, tá? Então, conforme for passando as aulas, né, forem passando as aulas, a gente vai trabalhando esses aspectos para que vocês fiquem bem afiadinhos para o Enem, porque, como eu já disse para os que já foram meus alunos no presencial, né, antes da pandemia, as questões de língua estrangeira, elas precisam ser todas gabaritadas, porque elas não são difíceis, tá? A gente tem que aprender a manha de responder essas questões. Questão da língua estrangeira tem que ser questão gabaritada, tá? Porque senão vocês perdem a concorrência para os demais, tá? Então a gente vai focar e vai fazer com que vocês acertem a maior quantidade possível. Se acertarem as 5, maravilhoso, tá? Então a gente vai treinar. Responder questões do Enem também é treino. A gente aprende a identificar as características e a se sair melhor treinando, tá? Então beijos para vocês e até a próxima.